Imagine estar diante de um desafio impossível, onde todas as probabilidades estão contra você. Imagine ser jogado em uma cova cheia de leões famintos, sem qualquer chance de defesa ou fuga. O que você faria? Essa não é apenas uma história antiga que ouvimos falar por aí. É um relato real da Bíblia que demonstra o poder da fé, a fidelidade de Deus e o livramento milagroso que Ele pode proporcionar. Daniel foi traído, injustamente condenado e lançado para ser devorado pelas feras, mas algo extraordinário aconteceu naquela noite. Quer saber como ele sobreviveu e o que essa história tem a ver com a sua vida hoje? Então fique comigo até o final, porque essa narrativa vai mudar a sua maneira de enxergar a fé e o poder de Deus. A história de Daniel na Cova dos Leões é uma das passagens mais impressionantes e encorajadoras da Bíblia, encontrada no livro de Daniel, capítulo 6. Esse episódio se desenrola durante o reinado de Dário, o governante do Império Medo-Persa. O que acontece com Daniel não é apenas um evento isolado, mas uma grande demonstração de fidelidade, coragem e da soberania de Deus. Daniel não apenas confiou em Deus em meio à adversidade, mas também experimentou um livramento sobrenatural que serviu como testemunho poderoso para um reino inteiro. Daniel, um homem de origem judaica, foi levado cativo para a Babilônia ainda jovem, durante o reinado de Nabucodonosor. Mesmo estando em terra estrangeira e vivendo entre costumes diferentes dos de sua fé, ele permaneceu firme em sua devoção a Deus. Sua sabedoria e integridade o tornaram um homem respeitado, e ao longo dos anos ele serviu a diversos reis, incluindo Nabucodonosor, Belsazar e, por fim, Dario. Seu caráter excepcional fez com que ele se destacasse, ganhando posições de autoridade no governo. Quando Dário assumiu o trono, reorganizou o reino e nomeou 120 sátrapas para governar as províncias. Acima deles, escolheu 3 supervisores, e Daniel logo se sobressaiu entre eles. O rei percebeu que ele possuía um espírito excelente e uma capacidade de liderança impressionante, o que o levou a decidir colocá-lo como responsável por toda a administração do reino. No entanto, essa promoção despertou inveja entre os outros governantes, que, motivados pelo ciúme, começaram a conspirar contra Daniel. Os inimigos de Daniel sabiam que não encontrariam falhas em sua conduta, pois ele era um homem justo, honesto e fiel em tudo o que fazia. Sendo assim, decidiram usar sua fé contra ele. Criaram um plano e convenceram o rei Dário a assinar um decreto que proibia qualquer pessoa de fazer petições a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, por um período de 30 dias. Caso alguém desobedecesse essa ordem, seria lançado na cova dos leões. Como a lei dos medos e persas não podia ser revogada, qualquer decreto assinado pelo rei teria que ser cumprido, independentemente das consequências. Quando Daniel soube da nova lei, não se intimidou. Ele não comprometeu sua fé, nem tentou se esconder. 3 vezes ao dia, ele continuou a orar a Deus, com as janelas abertas em direção a Jerusalém, exatamente como fazia antes. Sua confiança estava no Senhor, e ele sabia que obedecer a Deus era mais importante do que temer as ameaças humanas. Como esperado, os conspiradores estavam atentos e logo denunciaram ao rei. Dário, ao perceber que havia sido enganado e manipulado para condenar Daniel, ficou profundamente angustiado. Ele respeitava muito Daniel e tentou de todas as formas encontrar uma maneira de livrá-lo da punição, mas a lei não podia ser alterada. Sem alternativa, ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões, mas antes de selar a entrada com uma pedra, dirigiu-lhe palavras de esperança. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Daniel 6:16. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Ele jejuou e recusou qualquer entretenimento,
atormentado pelo destino de Daniel. Ao amanhecer, correu até a cova e, com voz trêmula, chamou por Daniel, perguntando se o Deus que ele servia havia sido capaz de livrá-lo. Para sua surpresa e alívio, Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Daniel 6, 21, 22. Dario imediatamente ordenou que Daniel fosse retirado da cova, e para espanto de todos, ele saiu completamente ileso, sem um único arranhão, confiado em Deus. Em seguida, aqueles que haviam conspirado contra ele, juntamente com suas famílias, foram lançados na cova dos leões, e antes mesmo de tocarem o chão, foram despedaçados pelas feras. O impacto desse milagre foi tão grande que Dario decretou que todos em seu reino deveriam temer e reverenciar o Deus de Daniel, reconhecendo-o como Deus vivo, cujo reino jamais será destruído e cujo domínio é eterno. Como resultado, Daniel prosperou ainda mais, não apenas sob o reinado de Dário, mas também sob o governo de Ciro, o persa. A história de Daniel na cova dos leões traz lições poderosas para nossas vidas. Em primeiro lugar, ela nos ensina a importância da fidelidade a Deus, independentemente das circunstâncias. Daniel poderia ter encontrado uma forma de se esconder ou interromper suas orações temporariamente para evitar problemas, mas escolheu permanecer firme em sua fé, confiando plenamente no Senhor. Além disso, vemos a soberania de Deus e seu poder para livrar aqueles que nele confiam. Daniel não foi salvo por sua própria força, mas pela intervenção divina. Isso nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus pode operar milagres e nos livrar de situações impossíveis. Outro ponto essencial é a justiça divina. Aqueles que conspiraram contra Daniel pensaram que haviam vencido, mas acabaram colhendo as consequências de seus atos. Deus é justo e Ele retribui a cada um conforme suas obras. Isso nos dá confiança de que, mesmo quando enfrentamos injustiças, Deus está no controle e no tempo certo fará justiça. A história também nos ensina que nossa fidelidade pode impactar outras pessoas. A fé de Daniel foi tão poderosa que levou um rei pagão a reconhecer a grandeza de Deus e a proclamar seu nome por todo o império. Isso nos desafia a viver de maneira íntegra e firme na fé, pois nosso testemunho pode transformar vidas. Por fim, essa narrativa nos convida a refletir sobre nossa vida de oração. Daniel tinha o hábito de orar regularmente e não deixou de buscar a Deus, mesmo sob ameaça de morte. Sua constância na oração foi um dos pilares que o sustentaram e o tornaram forte diante da adversidade. A história de Daniel na cova dos leões continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Ela nos ensina que a fé em Deus traz proteção, livramento e testemunho poderoso. Que possamos aprender com esse exemplo e permanecer fiéis, confiando na justiça e no livramento divino, independentemente das situações que enfrentamos.